Estamos no segundo bloco desse programa feito especialmente para você que quer ser um empresário. Vamos começar então com as perguntas da Iana. Como a gente falou anteriormente, a partir da privatização da CSN, existiram alguns problemas, né, e algumas soluções. Nós tivemos há pouco uma crise que provavelmente também geraram alguns problemas. Como uma pessoa, um empreendedor, né, que administra, como que o senhor administrou esses problemas que geraram com a crise, se realmente atingiram a área educacional? Bom, eu vou separar em dois blocos a resposta. Primeiro, na época da privatização da CSN. Então, a cidade foi muito afetada. Então, assim, o empresariado, de uma maneira geral, que, vamos dizer assim, ou era fornecedor da CSN, ou dependia de um funcionário de CSN com salário para fazer compra, essas coisas, todos eles foram afetados, sem dúvida nenhuma. O que eles tiveram de fazer? De se reestruturar, de se readequar para atender uma nova demanda e se preparar para o futuro. Então, houve uma união dos empresários da cidade para poder continuar aquilo, né? Para que a cidade continuasse, a empresa continuasse gerando as divisas para a cidade. Então, isso foi feito, hoje em dia estamos com a situação normalizada. Agora, quanto a essa última crise que aconteceu, que todos foram atingidos, alguns muito, outros menos, a empresa fez várias demissões. Então, na região, eu acho que foram quase 7.000 demissões. Mas, com a retomada do crescimento agora recente, todas essas demissões estão sendo revertidas. Estão passando a contratar de novo. Então, nós sofremos um impacto de julho de 2009 até o final do ano e agora, nessa virada do ano, as coisas estão a economia está se reaquecendo e essas demissões estão sendo revertidas, estão contratando de novo esses funcionários, porque as encomendas começaram a acontecer e eu acho que vai normalizar daqui uns 6 meses, um ano, tudo normal de novo. E basicamente, no caso, o que atinge, aonde explode, realmente é no quadro de funcionários? Isso, digamos que seria um dos maiores problemas que a gente tenta solucionar. A empresa quer cortar custos, se elas não Custos, têm encomenda, perfeito. então não adianta ela ficar com aquela mão de obra ociosa. Exato. Ela extingue o contrato enquanto não tem produção para aquilo, depois retoma. Perfeito. E um plano de comunicação aí é fundamental, né, para manter a harmonia entre a equipe, acabar com os boatos. Boato é uma coisa que prejudica muito o negócio, né? O rádio corredor, não é isso, Geraldo? A comunicação interna dentro de uma empresa é o grande câncer, né, de qualquer empresa, que é uma coisa terrível. E é uma das coisas mais difíceis de se corrigir, de se gerir, de se tomar conta. Perde-se muito tempo com isso, não é verdade? O pânico, né, não é produtivo. Não é de maneira alguma, de maneira alguma. Pelo contrário, um pânico quebra uma empresa, né? Se todo mundo pega um banco aí, se todo mundo começar a falar que aquele banco está quebrando, todo mundo tira o dinheiro, ele vai quebrar mesmo. Então, isso acontece com qualquer empresa. Então, é preciso ter muito cuidado com a comunicação interna, externa, tem que ter muito cuidado com isso. Existe alguma orientação de como se escolher a equipe certa para trabalhar? A equipe certa é aquela que a gente tem afinidade e confiança. Não adianta, eu não vou nem mencionar que a equipe tenha que ter competência técnica para aquilo que ela vai fazer. E eu vou até comparar com uma outra coisa. Por exemplo, uma empresa familiar, você não escolhe os sócios, eles chegam para você. Quando você vai montar uma sociedade, você escolhe, aquele faz isso bem, o outro faz assim, nós vamos nos unir e vamos fazer. Então, já numa empresa familiar, você não tem essa opção. Então, o que a gente costuma dizer é que a sucessão numa empresa familiar é uma coisa mais difícil. E até essa lida. Mas com profissionalismo tudo pode acontecer, né? E a coisa evoluir e progredir. A sua empresa, que vem de gerações, já está na segunda geração, como ela conseguiu fazer essa transmissão e permanecer no mercado, tendo sucesso, enfim, dar prosseguimento a esse trabalho? É porque existe harmonia. Então, quando existe harmonia e integração, o trabalho é consequência. A passagem de conhecimento
de uma geração para outra? Como é que isso Isso. acontece? É gradativo? É logo que a pessoa da família apresenta algum tipo de talento para aquele negócio? Qual é o melhor Mas é caminho porque, para assim, isso? quando é uma empresa familiar, praticamente todo mundo vivencia aquilo todos os dias, né? Então já está ali no sangue de todo mundo aquele negócio. Qual o perfil do profissional do século XXI? Eu vou até contar uma história para te responder isso aí. A nossa instituição é especializada em formar profissionais, né? Então talvez a nossa escola seja a escola que individualmente mais forma técnicos no Brasil. A gente forma 1.500 técnicos, 1.000 técnicos por ano. Então, há uns anos atrás eu fui participar de um grupo de estudos para que nós definíssemos a livre atuação dos técnicos e profissionais formados nos países do Mercosul para que eles tivessem livre acesso de trabalho. Desse encontro, ninguém permitiu que um profissional formado no Brasil fosse trabalhar na Argentina, mas o que a gente preparou e estudou para definir isso pauta até hoje a formação dos profissionais que a gente tem na escola, e eu acho que vale como referência aqui. Eu tenho como base duas pesquisas que foram feitas. Uma pesquisa americana e outra nacional. Essas pesquisas totalizaram quase 3.000 empresas pesquisadas e a mesma pergunta era feita a todos os empresários. Qual é o perfil do profissional de século XXI, de mundo globalizado, para trabalhar na sua empresa? E o interessante dessa pesquisa é que a competência técnica é o 5º item de exigência. A competência técnica em si é o 5º item de exigência. O primeiro item é comunicação. Comunicação. Saber se comunicar. Depois vem lógica, a pessoa tem que ter um pouco de raciocínio, lógica agregada à matemática. Os preceitos da informática que estão presentes em tudo. Saber trabalhar em equipe e capacidade para solucionar conflitos e problemas, que aí se encaixa a competência técnica. E aí depois vem uma série de itens, visão globalizada, não sei o que lá. Mas esses 5 itens eu destaco que eles foram coincidentes em todas as empresas. Então, o importante de hoje em dia é o poder de se comunicar e saber trabalhar em equipe. Isso define o profissional. Por isso que hoje, em qualquer seleção para a contratação, a entrevista e a dinâmica derruba muito mais do que qualquer prova de competência técnica escrita. Então, esse pode ser o melhor profissional do mundo naquela especificidade, mas se ele não souber interagir com os colegas de trabalho, não souber se comunicar, ele não serve. A interligação com o mercado de trabalho, como é que você define o perfil e também como é que é a formação desse profissional e como é que você interage com esse mercado para que você coloque 1.000 profissionais de técnicos e esses técnicos consigam se encaixar em algum posto de trabalho? Olha só, a nossa instituição já há muito tempo, ela já vem focando não mais a sala de aula, mas o local de trabalho dessa pessoa. Então, nós temos convênios com as empresas todas da nossa região e nós temos constante contato com essas empresas, falar qual é a tecnologia que você está usando, qual é a técnica de trabalho que você está usando, para que a gente possa trazer isso para dentro da nossa escola. Todos os nossos professores são profissionais atuantes das matérias que eles lecionam, para que a gente possa ter aderência. A nossa instituição tem 47 laboratórios montados. Tudo que existe de prática lá dentro da empresa eu tenho na escola, igual ou melhor. Então, essa correlação entre teoria e prática é fundamental e a visão do local de trabalho onde esse futuro profissional vai estar inserido também é fundamental. Essa interação escola-empresa é fundamental para o sucesso da colocação profissional dessas pessoas. Geraldo, nosso programa está acabando. 1 minutinho para você dizer para a gente qual é a lição do dia. A lição com o Cláudio, evidentemente, é a questão que traz novamente para todos os empreendedores, é a paixão quando se quer empreender. Sem ela, você realmente não vai a nenhum lugar. E, evidentemente, a comunicação como mola de sucesso na sua vida, não só como empregado, mas também como empreendedor. É fundamental. Nós falávamos aqui sobre a questão da importância dessa comunicação. E aqui a pesquisa que o Cláudio nos trouxe
mais corrobora tudo isso, que da importância da comunicação. A competência você ensina.